Boa noite, gente. Bom, hoje a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre Employer Branding, sobre Candidate Experience, Employee Experience, transformação digital e como é que tudo isso se conecta. Tá? Esse é o nosso objetivo hoje. Primeiro, eu queria me apresentar. Eu não sei se todo mundo já me conhece ou não, mas eu sou a Suzy. Eu já tenho alguns anos aí trabalhando com Employer Branding. Eu comecei me formando em desenho industrial, em design gráfico, e em comunicação, em marketing. E depois de trabalhar em muitas agências, eu acabei indo trabalhar em recursos humanos. Fui convidada por uma empresa chamada Michael Page para trabalhar com a parte de marketing online deles. E aí foi que eu me encantei por recrutamento e seleção e comecei a trabalhar e conhecer um pouco mais sobre a área de recursos humanos em si. Tive o prazer de trabalhar 8 anos quase na IBM, onde eu consegui também ter uma carreira interessante de Employer Branding, trabalhando no mercado nacional, na América Latina e depois no time global, então uma vivência bem interessante aí nesse setor. Eu sou a criadora de uma hashtag chamada Não Seja Essa Empresa, que fala sobre
práticas que não são tão boas quando a gente fala de employee branding, de employee experience, de candidate experience. A ideia é ajudar o mercado a entender um pouco mais o que são esses termos e como é que a gente pode fazer uma experiência melhor para candidatos e colaboradores e criar uma experiência melhor também em termos de reputação de marca. E junto com o Caio Infante e com a Winnie, eu sou cofundadora de um grupo chamado Employer Branding Brasil, que é um ecossistema, é o maior ecossistema de employer branding aqui no Brasil hoje em dia. Tá? Então, essa sou eu. Queria me apresentar um pouquinho antes de falar para vocês. Mas o que eu vou contar aqui para vocês hoje, na verdade, não é nenhuma novidade. Eu queria falar para vocês que essa é uma constatação. Né? O RH está atrasado. Quando a gente fala de RH hoje, o mundo tem mudado bastante, mas o RH não tem conseguido acompanhar essas mudanças. Se a gente parar para pensar, nos últimos 5 anos, a gente mudou mais do que nos últimos 100 anos. Mas o RH ele continua fazendo funções que são obsoletas, fazendo coisas que são realmente operacionais. Né? Essa notícia aqui, por exemplo, ela é de julho de 2009. E a gente já estava falando, nessa época, sobre o RH ser estratégico. E a gente continua falando sobre o RH ser estratégico hoje, 10 anos depois, e a gente não consegue sair do lugar. Né? A gente não consegue evoluir. Mesmo com a evolução tecnológica, mesmo com a transformação digital, a gente não conseguiu ainda fazer com que o RH fosse efetivamente estratégico. A gente continua aí um pouco parado no tempo, sofrendo com as coisas operacionais do recursos humanos. Vocês já devem ter visto um pouco essas palavras, né? Quando a gente fala de recursos humanos, quando a gente vai em reuniões de recursos humanos, provavelmente vocês já ouviram algum desses termos chaves, né? Que a gente brinca que é o bingo do RH. Em quantas reuniões vocês já foram que vocês ouviram pelo menos uma dessas palavras? Né? Quem já foi numa reunião essa semana que ouviu alguma dessas palavras? Quase sempre é assim. Né? O problema é que a gente ouve muito essas palavras, a gente ouve essas expressões, mas a verdade é que a gente não consegue acompanhar e transformar e trazer elas para uma prática real efetivamente. A gente continua não sendo estratégico, a gente usa esses termos de maneira aleatória, sem saber exatamente o que eles significam. Né? Os profissionais hoje de RH e as empresas, elas ainda falam isso de maneira aleatória e não entendem como é que aplica efetivamente isso no negócio delas. E esse é o grande chamariz. Né? E não adianta a gente gritar bingo nessa história toda. Não adianta a gente falar sobre esses termos de maneira aleatória se a gente não consegue aplicar eles de maneira estratégica, efetivamente, na prática do nosso dia a dia. A gente vai continuar como a gente estava há 10 anos atrás, falando só de ser estratégico, mas dificilmente a gente consegue tirar isso da realidade. E a gente tem que criar esse diferencial. Né? Hoje, para a gente sustentar uma estratégia de atração de talentos, quando a gente fala no RH ser estratégico, ser conectado com o negócio, deixar de ser operacional, a gente precisa que esse RH entenda que isso tudo faz parte, todas essas palavras aí fazem parte, mas elas precisam realmente ser tiradas do papel para que a gente consiga ser estratégico. Não adianta a gente só gritar bingo aí no final das reuniões, no final do dia, se a gente não consegue tirar isso da prática. Diferencial é algo que é muito importante hoje para as empresas. Por que esse diferencial importa aí na experiência e na atração e retenção de talentos? Porque a gente está falando de um mercado bastante competitivo. A gente está falando que a gente disputa hoje candidatos e talentos com todo tipo de empresa. Se você for numa empresa do segmento da saúde, com certeza ela contrata gente de tecnologia. E essa empresa vai estar contratando e vai estar disputando esses talentos com outras empresas de tecnologia. Então, qual que é o seu diferencial para fazer com que as pessoas escolham você como marca empregadora? Né? Isso é muito importante, isso faz parte da agenda estratégica do RH. Eu tive a oportunidade de trabalhar por 8 anos quase na IBM, e uma das coisas que me chamava mais atenção era a frase desse cara, do Bruno de Léo. O Bruno de Léo ele era o General Manager de novos negócios, novos mercados naquela época. E ele falava, a IBM é uma empresa de mais de 100 anos, aí, e ele falava muito de todas as transformações que a IBM teve que sofrer para se adaptar aos tempos e sobreviver como negócio. Então, ela começou sendo uma empresa de máquinas, eles mudaram de negócio fazendo computadores, depois eles foram para a área de software. Hoje, se vocês conhecerem um pouco da IBM, ela fala bastante de tecnologias avançadas, de Watson, de inteligência artificial. Ou seja, é uma empresa que começou há muito tempo atrás com um negócio
completamente diferente. Mas ela não é, na verdade, uma empresa de nada disso. Ela é uma empresa de pessoas. O que fez a diferença nesses 100 anos para a IBM sobreviver como negócio foram as pessoas que souberam e que aprenderam a reinventar aquele negócio em diferentes cenários, né? Quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando do ativo mais importante da empresa. Não interessa se você tem uma empresa pequena, não interessa o seu segmento, o seu tipo de negócio. Interessa que as pessoas são o ativo mais importante da sua empresa. São elas que fazem todo esse mecanismo girar e são elas que fazem com que você tenha sucesso num negócio. Só que o mundo está mudando e essas pessoas elas também estão mudando, né? Se a gente parar para pensar hoje, se vocês olharem, a gente tem mais ou menos 70% da nossa vida inteira a gente dedica ao trabalho. Faz uma conta rápida aí comigo. Se a gente pegar uma pessoa que trabalha desde os 18 e se aposenta com 70 anos, não vamos falar aí da reforma trabalhista, porque aí já são outros 500, né? Mas se a gente dizer que ela se aposenta com 70 anos, ela vai ter trabalhado na vida dela, em média, de 90 mil a 150 mil horas. Ou seja, o trabalho é extremamente importante e é algo extremamente significativo na vida das pessoas. Só que as pessoas estão mudando nesse cenário todo, principalmente com a transformação digital. Essa é uma pesquisa do Main Group, né, feita recentemente, com mais de 19 mil pessoas. Dessas pessoas, em 2020, eles estimam que mais de 70% dessas pessoas entrevistadas são parte da geração Y, da geração millennial, que vão estar aí dentro de todas as empresas, ocupando cargos de liderança. Então, se há alguns anos atrás, aquilo que a gente esperava do trabalho era trabalhar das 8 às 18 e fazer com que a gente tivesse um salário ali no final do mês, hoje essas expectativas mudaram completamente. O que as pessoas, os profissionais esperam, está tudo focado em experiência. Quando a gente fala de oportunidade de crescimento, é a experiência de desenvolvimento que a gente está falando. Quando a gente fala de reconhecimento, é a experiência desse reconhecimento que nos interessa. Quando a gente fala de compromisso social, é a experiência, de novo, como é que a gente ajuda a sociedade através do nosso trabalho. Quando a gente está falando de ambiente de trabalho prazeroso, a gente também está falando disso, de ter um ambiente onde eu tenho uma experiência positiva, né? E depois, por último, vem a questão de remuneração e benefícios. Por isso é importante, quando a gente fala de diferencial, se você e a sua empresa estão preocupadas em oferecer só o melhor salário para os seus talentos, você já está muito em desvantagem, porque não é isso que eles esperam. Hoje, eles esperam muito mais do que isso. Então, você precisa realmente de um diferencial. E aí, como é que a gente arruma essa bagunça, então, né? Como é que a gente fala dessa sopa de letrinhas aí que o RH colocou para a gente tentar entender? Como é que a gente fala de experiência do candidato, experiência do colaborador, de employer branding, de transformação digital? Como é que tudo isso está conectado, né? É importante que a gente entenda para deixar de falar da boca para fora, para que a gente tenha um pouco mais de propriedade e comece a pensar nessas palavras realmente de maneira estratégica dentro do nosso negócio. Quando a gente fala de transformação digital, esse é um ponto muito importante, né? É um ponto de mudança muito grande no setor, especialmente para o RH. Mas o RH continua atrasado também quando a gente fala de digital. Não é só o pensamento estratégico, mas o RH também está atrasado quando a gente fala de novas tecnologias, e principalmente naquilo que a gente oferece de experiências como recursos humanos para esses candidatos e para esses colaboradores. Quando a gente fala de transformação digital, o RH geralmente é a última área da empresa a ser pensada nessa transformação. A gente fala de transformar a vida do cliente, a experiência do cliente, e a gente foca sempre no cliente, mas a gente nunca foca direito no candidato e no colaborador. Então, o RH ainda precisa pensar nisso em primeiro lugar. Quando a gente está falando de transformação digital, não é só a gente falar de uma transformação de colocar aplicativos, de ter sites melhores, de colocar softwares diferentes, mas a gente está falando principalmente de transformar a mentalidade das pessoas. A transformação digital, tem até um amigo meu que brinca, que transformação digital não devia se chamar transformação digital, devia se chamar transformação. Porque a grande verdade é que o digital é uma consequência de uma transformação de mentalidade.
oportunidade. É como a gente utiliza as plataformas digitais para criar melhores experiências em todos os cenários, seja para o cliente, seja para o candidato, ou seja para o colaborador. Então, ele é um processo muito mais difícil e muito mais penoso aí para recursos humanos, porque a gente tem que mudar a cabeça de cada uma dessas pessoas que trabalha hoje com recursos humanos, para que eles pensem fora das caixinhas, para que eles pensem não só naquele software que vai resolver o problema dele ali na atração de candidatos, para que aquele candidato se cadastre ali numa vaga, numa oportunidade deles. Não é isso, não é pensar naquilo que é bom para a empresa e implementar um software sem conseguir colocar que ele seja inteligente nessa experiência do colaborador e do candidato. Tá? Então, a transformação digital ela é muito mais do que o digital, ela é uma transformação mental de sair desse analógico para esse pensamento completamente digital. E o digital está em tudo, né? Hoje, vocês, como pessoas físicas, convivem com o digital o tempo todo, né? Quem hoje não tem um WhatsApp instalado no celular, quem hoje não tem uma conta no Facebook, no LinkedIn, que não usa o Twitter, que não vê vídeos no YouTube, a gente está conectado o tempo todo. E a pergunta é, por que as empresas continuam não levando isso em consideração? Por que a gente ignora, como recursos humanos, que as pessoas estão conectadas em todos esses cenários? Por que a gente continua fazendo o que a gente fazia sempre e pensando na nossa operação, pensando naquilo que realmente interessa só para a empresa, né, que resolve o problema da empresa, mas que não foca no candidato e no colaborador que a gente tem? Quando a gente está falando de employer branding, a gente também tem uma influência muito grande desse aspecto dessa transformação digital. E aí, só para a gente alinhar um pouquinho todos esses conceitos, quando a gente está falando de employer branding, a gente está falando de uma gestão de marca empregadora. A gente está falando da criação de uma reputação de marca, que é diferente de uma marca comercial. Quando a gente fala de uma marca comercial, não necessariamente ela vai ser uma boa em marca empregadora, ou não necessariamente as pessoas vão ter o mesmo conhecimento da marca empregadora como marca comercial. São coisas diferentes. Né? A gente está falando de employer branding, é criar um lugar diferenciado de trabalho, ou seja, é criar experiências para essas pessoas que participam desse cenário. A gente está falando de fazer isso não só para atração, mas também para retenção de talentos, que aí, de novo, é um grande erro que o RH costuma cometer. Recursos humanos geralmente entende que employer branding é feito só para atração e não considera essa jornada, essa experiência toda do colaborador. Ele não morre, esse candidato não morre quando ele entra na empresa. Essa reputação de marca empregadora, o employer branding, ele continua durante toda essa jornada do candidato. Mas o RH continua pensando dentro das caixinhas dele. Depois que acabou o processo seletivo e ele começou a fazer o onboarding, aí já entra uma nova página. Só que para o colaborador, não. Pense em cada um de vocês como colaboradores. Isso não mudou, né? A reputação de marca continuou nesse processo. Não adianta só você atrair um candidato e criar uma reputação de marca se você não consegue fazer a manutenção dessa reputação de marca no dia a dia. Então, é importante pensar também na questão de retenção dessas pessoas e desses talentos. E é utilizar aí recursos de marketing, de branding, de gestão de marcas a favor de recursos humanos. É ser mais estratégico, realmente, é conhecer as pessoas para as quais você está falando e criar uma reputação de marca que realmente seja adequada para todas elas. E aí, de novo, como é que a transformação digital, então, entra em todo esse cenário? Hoje, os seus candidatos, os seus colaboradores, eles estão totalmente conectados com cada uma dessas plataformas. Então, mesmo que você, como empresa, não se coloque proativamente dentro desse cenário, que você não tenha uma página numa rede social, que você não se posicione digitalmente, as pessoas vão fazer isso por você. Hoje, o seu candidato, o seu colaborador, ele vai usar as mídias tradicionais. Ele vai usar Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram, para falar da sua marca, querendo você ou não. Ele vai, depois, olhar outras plataformas que são mais específicas para falar sobre as experiências dele como candidato e como colaborador, como o Glassdoor, o Indeed, o InfoJobs. Ele usa essas plataformas para colocar essa vitrine da empresa. Né? É uma forma que também ele tem hoje para se expressar. Então, se você não faz essa gestão de marca adequada em todos esses canais digitais, você está perdendo uma oportunidade de criar um relacionamento, de se posicionar corretamente para falar com esses candidatos e com esses colaboradores.
Essa é uma grande lição quando a gente fala disso, né? Quando a gente fala dessa transformação digital para essas pessoas, você tem dois caminhos. Ou você realmente toma para si a gestão da sua marca empregadora e faz com que os seus candidatos e os seus colaboradores entendam exatamente quem você é como empresa e criem uma visão da reputação que você quer, que você dirija essa visão dos candidatos e dos colaboradores, ou você deixa isso ao vento, né? Ou você deixa que as pessoas digam quem você é e que as pessoas digam aquilo que esperam de você e deixem a sua marca serem gerenciadas por outras pessoas. Se você não tem um posicionamento digital, se você não participa dessa transformação, você deixa com que todas as outras pessoas tenham a imagem que elas quiserem e que elas passem essa imagem da forma como elas acharem no mercado, prejudicando você aí ou a sua marca. Então, tem uma grande questão da gente marcar ou ser marcado efetivamente nessa gestão de marca empregadora quando a gente fala de employer branding. E aí, não adianta a gente separar um pouco essas terminologias. Quando a gente fala de employer branding, a gente está falando dessa experiência desse candidato. Esse candidato, quando ele vai passar por um processo seletivo seu, ele vai comentar sobre a entrevista que ele passou no WhatsApp com os amigos, ele vai falar de como foi o processo seletivo, seja positivo ou negativo nas redes sociais, né, e como que é que isso pode manchar aí a marca da sua empresa ou agregar valor e ajudar a construir uma imagem positiva. O teu candidato ele está conectado, tudo isso é muito ampliado quando a gente fala de transformação digital, quando a gente fala desses canais digitais todos dentro desse cenário de candidato. Quando a gente fala de candidato, de experiência do candidato, 75% das pessoas que estão buscando um emprego pesquisam sobre as empresas antes de realizar a inscrição na vaga. A gente está falando de que, se você não tiver uma gestão de marca empregadora adequada, você vai cair nessa cilada. As pessoas vão estar falando da sua marca e você não vai ter uma gerência efetiva sobre isso. E aí os seus candidatos ou os seus colaboradores e até mesmo os seus clientes vão olhar para aquele cenário e ter uma impressão que talvez não seja aquela que você gostaria que ele tivesse. 83% dos candidatos dizem que são propensos a nunca mais se candidatarem às oportunidades de trabalho de uma empresa após uma experiência negativa. Ou seja, experiência importa. Se essa experiência for negativa, esse candidato vai falar sobre isso. E ele não vai se candidatar de novo. E aí a gente está falando de uma competição muito grande por talentos. E aí, se esse candidato não passa no processo seletivo, tem uma experiência negativa, mas ele é um talento do mercado e não se candidata de novo, você está perdendo ali um potencial ali para o seu concorrente em termos de talento. 59% dos candidatos que tiveram uma experiência ruim no processo de recrutamento dizem que são mais propensos a dizer para outras pessoas não se inscreverem. É aí que começam os seus detratores, né? São aquelas pessoas que vão usar todos esses meios digitais para amplificar a voz deles e falar que a sua empresa não passou para eles uma boa experiência no processo seletivo. Né? Se antes aquilo ficava dentro de um ciclo, dentro de uma bolha muito mais fechado, ele comentava há anos atrás como era falar com um amigo, que aquela experiência foi ruim, hoje ele coloca nas mídias sociais. Hoje ele coloca isso e essa experiência negativa dele ganha uma dimensão muito maior do que, às vezes, as empresas podem considerar. 33% dos candidatos que têm uma experiência negativa tendem a divulgá-la nas redes sociais. Olha aí a gente, de novo, falando do digital, importando em toda essa experiência do candidato. Né? Como é que hoje esses candidatos, se você não considera o digital dentro do teu processo, os candidatos estão considerando isso. Eles vão colocar alguma coisa e alguma informação sobre a reputação de marca da tua empresa. 42% dizem que estão menos propensos a comprar os produtos daquela empresa. Ou seja, a gente está falando de negócio. Experiência do candidato e experiência do colaborador, elas estão diretamente conectadas com o negócio. Você tem uma experiência ruim hoje como uma marca dentro de um processo seletivo, você pode deixar de comprar aquela marca, você pode deixar de indicar aquela marca para compra de outras pessoas. Então, vai muito além do processo específico para cada uma dessas pessoas nessa experiência. Ele tem um resultado de negócio também nesse processo. E aí o que eu queria mostrar para vocês aqui é um pouquinho da experiência do candidato da Nava.
para mostrar para vocês que realmente não precisa ser complexo. Quando a gente fala de transformação digital e desse pensamento digital, a gente não precisa pensar em grandes coisas. A gente tem que pensar justamente em pequenas coisas que fazem a diferença para aqueles candidatos. Quando a gente está falando de experiência do candidato ou de experiência do colaborador, a gente está falando de momentos que importam. E mapear esses momentos que importam é um ponto definitivo para que você consiga criar uma experiência positiva. E isso não precisa ser complexo. No caso da Nava, ela é uma empresa de tecnologia. Ela é uma empresa que presta serviços, né? Ela tem aí, ela coloca as tecnologias dela com outras tecnologias do mercado também. Ela tem tecnologias próprias e tecnologias do mercado que ela usa para melhorar a vida das empresas de telecomunicações, de serviços e outros cenários aí. O que a Nava fez? Na verdade, ela simplificou todo o processo de seleção e digitalizou esse processo de seleção, porque hoje os candidatos não estão dispostos a perder tempo no processo seletivo. A maioria das pessoas que a gente aborda, ou dos candidatos de mercado que a gente gostaria, eles já estão trabalhando. Né? E, nesse cenário, a gente não tem tempo a perder. Então, como é que você pode criar uma experiência mais positiva para esse candidato, que seja mais ágil dentro desse cenário? E como é que eles fizeram isso de forma bastante simplificada? Então, eles têm o aplicativo, eles têm todo o site deles, que também é mobile. A candidatura é bastante simplificada. Tudo isso daqui pode ser feito através de um meio digital, através do celular, que é o que a gente utiliza mais e que o candidato utiliza mais. A gente tem que pensar que desktop já não é tão utilizado, então como é que a gente facilita a vida do candidato e pensa nessa experiência de uma forma mais flexível. Então, ele faz toda a parte de candidatura, ele recebe a confirmação da candidatura e ele pergunta, né, olha que bacana que ele pergunta, queremos saber se você está disposto a participar da nossa jornada do processo seletivo. Isso significa, que eu trouxe para vocês aqui, eu queria mostrar como ele humaniza essa relação, que é tecnológica, mas que, ao mesmo tempo, ele traz um aconchego para a gente conseguir falar com esse candidato. Ele se sente único através de algumas comunicações que, mesmo feitas através da plataforma, elas conseguem conversar de forma adequada com o candidato. Todos os testes são aplicados nesse ambiente digital. Eles fazem o agendamento da entrevista também nesse cenário. E aí eles fazem a convocação para a entrevista em vídeo e recebem o feedback em todas as etapas. Né? E ele recebe aqui também, ele faz toda a parte de entrevista em vídeo com o gestor, e ele vai praticamente para a empresa para conseguir entregar a documentação depois que ele passa em todo o processo seletivo. E essa experiência não para aí. Ou seja, eles entendem que a experiência do candidato não termina naquele ponto onde ele terminou e foi aprovado no processo seletivo. Então, o primeiro ponto, mesmo antes do onboarding, é eles continuarem a evolução de informação da Nava para aquele candidato. É preparar aquele candidato para que ele esteja mais pronto quando ele tiver efetivamente o onboarding físico na empresa. Então, ele recebe algumas mensagens, entre elas um vídeo de boas-vindas do próprio Alexandre Fleury, que é o CHRO da Nava, falando de como é importante aquele candidato ter passado naquele processo seletivo, do quanto ele está esperando que aquela pessoa realmente faça parte da empresa. Isso é humanizar essa relação e, mesmo assim, fazer com que ela seja digital. E aí, algumas dicas que eu trouxe para vocês que eu acho importante a gente ter quando a gente fala dentro desse cenário. Quando a gente fala a experiência do candidato, principalmente é importante ter transparência. É importante mostrar para o candidato quais são as reais etapas do processo seletivo. Deixar isso bem claro desde o começo. Não é legal a gente, por exemplo, deixar e falar, candidato, você vai passar por entrevistas. E aí aquele candidato tem 8 entrevistas. E ele não sabia disso, ele achava que ele tinha uma entrevista. Então, ser transparente nesse processo faz parte também. Né? Alinhar as expectativas, é falar também, por exemplo, se o processo seletivo teve algum problema, se atrasou aquele processo por algum motivo, é alinhar essas expectativas com os candidatos. Todo mundo está suscetível a ter alguma divergência ali dentro do processo seletivo, mas isso precisa estar muito próximo quando a gente fala com os candidatos. Ele precisa entender realmente aquilo que ele vai encontrar dentro da empresa.
Utilizar o digital. O digital ele é muito importante e as novas gerações elas buscam pelo digital, elas buscam por processos de seleção mais simples, mais ágeis, que tornem a vida delas mais fácil. Hoje, os candidatos que estão trabalhando no mercado e que são aqueles que você quer para trabalhar na sua empresa, eles não vão preencher um formulário de que ele vai demorar 3 dias para conseguir preencher, que ele vai demorar 8 horas para conseguir subir o currículo dele naquela plataforma. Né? Então, ele procura por iniciativas e por empresas, e é uma forma de escolher a sua marca empregadora também, de acordo com a experiência que você está oferecendo para aquele candidato. Complicar a vida dele digitalmente também não é interessante. Você perde esses talentos para o mercado, para outras empresas que tenham mais facilidades. Um dos pontos mais de reclamação que a gente tem dos candidatos é em relação ao feedback. Então, como é que a gente transforma esse feedback de maneira cada vez mais personalizada? Mesmo que você use uma plataforma, mesmo que você use o cenário digital para tudo isso, é importante que esse candidato receba comunicações frequentes e o mais personalizada possível, porque hoje os candidatos não querem mais receber mensagens automáticas. Eles querem receber mensagens de por que eles não passaram naquele processo seletivo. O que você, como recrutador ou como empresa, pode dizer para ele especificamente para que ele melhore numa próxima vez? Não adianta dizer para ele só que ele não passou. Você tem que explicar para ele por que ele não passou. Você tem que informar todas as etapas do processo seletivo. Você tem que deixar isso muito claro para o candidato. E, obviamente, inove sempre, porque esses candidatos eles estão mudando e eles estão sofrendo aí com as novas evoluções. Cada dia a gente tem mais processos digitais, a gente tem mais tecnologias, e esses candidatos eles vão mudando também com esse tempo. Então, você também tem que fazer essas adaptações do seu processo seletivo e entender que isso não é uma caixinha de recursos humanos, que aquilo precisa ser modificado, que é mutante ali o tempo todo. E aí não dá para a gente falar de experiência do candidato, de employer branding, sem fazer essa conexão com a experiência do colaborador. Né? Não dá para a gente pensar que essa experiência termina ali na fase do onboarding. Tudo isso está conectado, tudo isso está junto. E aí, para falar de experiência do colaborador, é importante entender um pouquinho essas etapas. Né? Como é que a gente foi, ao longo do tempo, chegar nessa era da experiência que a gente chama? Como é que foi, ao longo do tempo, a gente entender que os colaboradores necessitavam de mais? Né? Então, a primeira parte ali é quando a gente fazia um trabalho, quando a empresa focava na utilidade, ou seja, nas ferramentas que eram essenciais para aquela pessoa trabalhar. Né, a cadeira, o computador, o ambiente simples ali, para que ele funcionasse. E o funcionário ele era visto como uma engrenagem mesmo. Ele era visto focado para operacionalizar um determinado processo. Quando a gente foi para a era da produtividade, a empresa entendeu que esse colaborador ele precisava ser útil, mas, ao mesmo tempo, ele precisava produzir mais. Ele precisava ser mais rápido naquilo que ele fazia para entregar mais resultados e melhores resultados. Então, começou aí surgir um pouco das melhorias tecnológicas. Faz pouco tempo, não muito, que a gente começou a pensar aí em engajamento, né? Em a gente fazer pesquisas anuais, em focar um pouco mais em falar sobre cultura, em promover uma cultura de uma empresa e colocar injeções de adrenalina, que são os processos aí que a gente chama de endomarketing, ou que a gente chama realmente de engajamento em si. São aqueles processos que faziam atividades ou que faziam ações táticas, pontuais, né? Então, naquele momento, aquela empresa precisava de uma injeção de ânimo nos funcionários. Então, vamos fazer um evento específico, vamos fazer uma ação específica. Mas isso não era pensado a longo prazo e nem como uma continuidade. O que a gente vê hoje já é um pouco diferente. As empresas estão começando a pensar em como toda essa experiência se combina. Né? Como é que a gente consegue ter foco na cultura, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue dar uma visão de propósito para essas pessoas e, principalmente, o que eu considero mais essencial aqui nesse cenário, que é realmente ouvir o colaborador. Esse é o grande diferencial da era da experiência. Quando a gente fala de ouvir o colaborador, a gente muda esse foco. A gente sai do foco da empresa e coloca a luz nas pessoas que trabalham para elas. Se a gente não ouve os colaboradores, é mais ou menos isso que acontece. Tá? Vocês vão ver que, provavelmente, essa empresa aí
desenhou todos esses escorregadores maravilhosos, mas com certeza não falou com os principais clientes dela, né? Não falou com as pessoas que realmente são os usuários dela, não comunicou para os colaboradores, não ouviu o que eles queriam, né? Acabou fazendo aí uma coisa que era boa para a empresa, o que eles achavam que era fundamental, que era estrutural, e acabaram fazendo uma coisa que não funciona. Nenhuma das crianças utiliza o escorregador. Eles apoiam, mas eles não escorregam, né? Eles não utilizam da forma correta aí. E aí, quando a gente está falando de experiência do colaborador, é importante a gente deixar claro que experiência não está focada na geladeira de cerveja, na piscina de bolinha, no escorregador colorido. A gente está falando de experiência muito mais abrangente, porque isso pode, sim, funcionar para algumas empresas, mas não vai funcionar para todas. Nem todos os colaboradores vão se sentir satisfeitos com isso, né, com esse tipo de experiência. A experiência do colaborador é o conjunto dessas percepções, desses sentimentos dos profissionais nessas interações com a organização. Quando a gente fala de experiência do colaborador, a gente está falando dessa intersecção mesmo, daquilo que o colaborador espera, do que ele deseja, do que ele tem de expectativas para trabalhar naquela empresa, e aquilo que realmente a empresa consegue oferecer. Mas consegue oferecer ouvindo e conversando com o funcionário e tendo um diálogo aberto, para entender o que ele realmente precisa e aquilo que realmente a empresa consegue oferecer nesse cenário. Tem uma teoria, né, que é a equação da experiência do colaborador. Ela é do Jacob Morgan, que ele é o autor de um best-seller chamado The Employee Experience Advantage. E ele fala um pouco de como a experiência do colaborador é construída. E ele fala bastante dessa questão de terem 3 aspectos, de terem 3 ambientes diferentes que se comunicam aí nessa equação. Ele fala que existe o ambiente cultural, ou seja, quem é aquela empresa, como ela se apresenta. Ele fala do ambiente tecnológico, né, aquilo que você oferece para aquele colaborador em termos de tecnologia, desde as coisas que você utiliza para a parte pessoal daquele colaborador, desde os recursos que você também utiliza para a parte dele executar realmente o trabalho que ele necessita. E a parte do físico, que pode, sim, incluir a piscina de bolinhas, desde que aquilo faça sentido para os seus colaboradores. Tá? Essa é a equação de experiência do colaborador. E ele fala que esses ambientes, na verdade, eles se multiplicam. Essa multiplicação desses ambientes é que ocasiona a experiência do colaborador. E por que não a soma? Porque se a gente falar em soma, e um desses pilares, desses aspectos aqui for zerado, mas os outros forem positivos, no final, essa experiência continua sendo positiva. Mas se a gente falar que esses ambientes são multiplicáveis, e a gente colocar 0 em um desses pontos da equação, a experiência do colaborador vai ser zerada no final. O que ele quer dizer com isso? Que todos esses ambientes são importantes na experiência do colaborador. Se algum deles não for adequado, a experiência do colaborador não é positiva no final. E aí ele também dá alguns pesos para esses ambientes. Então, quando ele fala do ambiente tecnológico e do ambiente físico, eles representam mais ou menos 30% cada um dentro dessa equação. Mas quando a gente fala do ambiente cultural, a gente está falando que ele responde a 40% dessa equação. E por que ele é um pouco maior? O que isso significa? Na verdade, significa que pessoas continuam sendo mais importante. Relações pessoais continuam sendo muito mais importantes do que qualquer outro aspecto na empresa. E isso tem um poder muito grande para o funcionário. E aí eu queria mostrar um pouquinho para vocês da experiência do colaborador no Airbnb, que é completamente diferente, né? Eles vieram com um pensamento muito mais à frente há alguns anos atrás. Então, foi em 2015 que eles fizeram uma mudança completa. Eles tiraram o RH deles. O Airbnb não tem RH. Em 2015, eles nomearam o executivo, o Mark Levy, como Global Head of Employee Experience do Airbnb. Eles substituíram a área de recursos humanos por uma área de experiência do colaborador. E essa área, ela pensa muito além de recursos humanos. Ela pensa, claro, em recursos humanos, mas ela pensa em marketing, em facilities, em responsabilidade social e pensa em comunicação.
Olha que engraçado isso, né? E eles falam que essa área, o grande objetivo dessa área é criar experiências memoráveis para os colaboradores no ambiente de trabalho. Olha como muda toda essa percepção, como toda aquela história contada ali nos ambientes, como isso muda quando a gente entra na era da experiência. Isso foi em 2015, tá? Então pensa como é que as empresas hoje de vocês, em 2019, estão pensando sobre experiências do colaborador. Tá? Eles mudaram radicalmente há alguns anos atrás. Como é que a sua empresa está se posicionando em relação à experiência? Esse daqui é quase um manifesto dentro do site deles que fala dessa área de Employee Experience. E a primeira frase que eles começam, eles falam: nós servimos aos nossos funcionários de diversas formas. Olha que coisa interessante, que mudança muito importante de mentalidade. Eles estão falando que, como empresa, eles servem aos funcionários, da mesma maneira que eles servem aos clientes deles. Eles colocam o funcionário, o colaborador, no centro da atenção deles, assim como eles colocam os clientes no centro da atenção. Né? E aí eles falam nesse manifesto de todos os pontos aí que o Jacob Morgan fala na equação de experiência do colaborador. Ele fala de tecnologia, mas, ao mesmo tempo, ele também fala de ter espaços que sejam adequados, né, no ambiente ali, mas ele fala principalmente da saúde, da felicidade desses funcionários dentro dessa empresa. Ele está falando de cultura. Então, é uma mudança muito grande de mentalidade. E aí o que vocês vão estar perguntando, mas o que isso gera? Por que esse esforço todo? Por que fazer esse investimento nessa mudança de mentalidade? Porque, no final das contas, quando a gente tem funcionários satisfeitos, a gente acaba tendo atendimentos melhores aos nossos clientes, desenvolvimentos melhores dos nossos produtos, e a gente tem resultados efetivos de negócio. Quando a gente trata bem o funcionário, a gente consegue ter resultados de negócio. O Airbnb mostrou isso daqui. Eu falei para vocês que o Mark Levy ele foi, em 2015, nomeado como Global Employee Experience. Em 2016, o Airbnb foi o primeiro Best Place to Work, de acordo com o Glassdoor. Foi a primeira vez que ele ganhou esse prêmio, já modificando um pouco o pensamento de como é que a empresa estava tratando os colaboradores. Dentro do Employee Experience Index, que é o índice que o próprio Jacob Morgan criou, a Airbnb é classificada como a 6ª empresa nesse índice. E ele foi fundado em 2018, o Airbnb, mas ele fez o seu primeiro lucro no 2º semestre de 2016. Que engraçado, né? Bem depois que eles começaram a pensar um pouco melhor nos funcionários. E hoje o negócio vale 31 bilhões. Olha que interessante. Depois dizem que a experiência do candidato, do colaborador, não influencia nos negócios. Mentira, tá? Quando a gente fala de experiência do colaborador, é importante primeiro a gente ouvir o colaborador, senão a gente vai ser sempre aquela empresa que vai construir o escorregador e que não vai ter ninguém escorregando nele. Né? Como é que a gente consegue primeiro ouvir as pessoas para depois criar essa experiência? Como é que a gente tira essa capa do ego das empresas para fazer com que elas realmente pensem primeiro no colaborador e entendam qual é a necessidade dele? De novo, por que a gente não segue o exemplo do Airbnb? Sirva ao seu colaborador assim como você serve o seu cliente. A experiência, a técnica, né, de experiência do colaborador, ela veio a partir das informações de experiência do cliente. Respeita a tua cultura, né? Então, isso é importante também. Não adianta, de novo, colocar a piscina de bolinha e o escorregador colorido se você tem gente que não vai utilizar aquela versão. Né? Como é que você entende exatamente quem você é para conseguir oferecer o melhor dentro daquela experiência? E como é que você alinha as experiências com a marca empregadora? Porque a marca empregadora vai ter influência em todos esses pontos. Quando a gente está falando de marca empregadora, ela vai ter influência na experiência do candidato, ela vai ter influência na experiência do colaborador até o final desse processo. Uma pessoa que é desligada da sua empresa, se ela não tiver um desligamento adequado, por melhor que tenha sido a experiência dela como candidato e a experiência dela como colaborador, ela vai sair dali manchando a imagem da tua empresa. Então, é importante, sim, pensar que a marca empregadora está em todos os pontos de contato, em todos os momentos que realmente importam para essas pessoas. E revise essa experiência constantemente, porque essa experiência ela é perecível. Ela muda de acordo com as gerações novas que entram nas suas empresas, ela muda de acordo com a economia, com as novas tecnologias. Tudo isso influencia nessa experiência do colaborador e a gente tem que estar o tempo inteiro pensando em como modificar isso. E aí eu digo mais, né? Como é que isso se conecta aí? É importante a gente entender que tudo isso faz parte de um grande ciclo.
né? Para as empresas, os RHs têm que deixar de enxergar esses nomes todos, transformação digital, experiência do candidato, experiência do colaborador, employer branding, em caixinhas separadas. Isso não são processos, né? Isso faz parte da vida do colaborador. Então, entender que tudo isso é um ciclo e que ele está conectado, e que ele parte da cultura da tua empresa, de entender quem você é, para depois você conseguir saber exatamente por que as pessoas estão trabalhando na sua empresa hoje, o que elas têm como, o que você tem como empresa que oferece como proposta de valor e que você pode usar isso para o candidato e para o colaborador, para você construir realmente quem você é como marca empregadora, essa reputação da sua marca empregadora, que vai estar perene aí em toda a experiência do candidato e do colaborador. E aí, mais do que quando a gente fala em transformação digital, mais do que falar do digital, é importante a gente falar de pessoas. Quando a gente está falando de digital, é importante a gente deixar de lado a questão da digitalização dos softwares, do aplicativo, dos sites, do mobile, seja lá o que for, para a gente começar a realmente olhar para as experiências e olhar para as pessoas primeiro. Enquanto o RH não entender efetivamente de pessoas, a gente não vai ser estratégico. Pode entrar a transformação digital que for dentro dessas áreas. Enquanto a gente não olhar para quem realmente são as pessoas que estão conectadas com a gente não consegue oferecer experiências positivas. Então, antes da digitalização, pense na humanização de cada um desses processos, tá? Porque, no final das contas, no final do dia, é tudo sobre pessoas, é tudo sobre experiências, é isso que a gente vai levar quando a gente fala de marca empregadora, de experiência do candidato, de experiência do colaborador. Quando você for para casa, no almoço de domingo, e falar da sua empresa e dessa experiência, é isso que vai importar. Você vai falar de como é estar ali, de como é trabalhar ali, ou de como foi passar um processo seletivo. São essas experiências que vão ser compartilhadas. No final do dia, a gente não está falando de digital, a gente está falando de pessoas, de como elas interagem naquele ambiente e como são realmente as experiências dessas pessoas nesse cenário. Obrigada, gente. A gente tem, acho que, mais alguns minutos, se alguém quiser fazer perguntas. Oi, Suzy, boa noite. Eu sou a Paula. Oi, Paula. Tudo bem? Tudo bom? Eu queria que você desse uma dica, porque o employer brand, né, marca empregadora, quando a gente fala principalmente na experiência do candidato, vem tudo para RH. E, na verdade, a marca empregadora é uma obrigação da empresa num todo, né? Uhum. Mas que dica você daria para o RH que tem essa incumbência de começar esse trabalho desde a jornada do candidato? Eu acho que você está bem certa nesse ponto. Quando a gente fala de marca empregadora, a gente está falando de uma responsabilidade que é de todo mundo, né? Não adianta o RH começar a trabalhar a marca empregadora se, numa entrevista com o candidato, a liderança não fizer uma experiência adequada. Se, no dia a dia do colaborador, aquele líder não fizer com que ele tenha uma experiência positiva no ambiente de trabalho. Então, eu acho que, mais do que qualquer outra coisa, a gente tem que educar as pessoas para entender o impacto dessa experiência, para entender o impacto de marca empregadora. O que eu vejo bastante no mercado ainda são as empresas trabalharem employer branding de maneira bastante superficial e acharem que employer branding é fazer post nas redes sociais ou fazer feiras de recrutamento nas universidades. Vai muito além disso. Quando a gente fala de employer branding, a gente está falando em conectar as estratégias de negócio, ou seja, de entender quem aquela empresa é como negócio, quais são as necessidades dela para atração e para retenção de talentos, e aí sim fazer a sua estratégia com foco nessas necessidades. O mercado ainda está muito imaturo aqui no Brasil para isso, e o que a gente vê são as empresas fazendo ações de marketing táticas, né, que aí não estão conectadas com as necessidades do negócio. E aí, na primeira revolução que tiver na empresa, uma área de employer branding é completamente eliminada, porque ela não consegue mostrar valor. Hoje, as empresas e as áreas de employer branding que conseguem mostrar esse valor e essa conexão com o negócio são aquelas que servem ao negócio, aquelas que servem às lideranças e que mostram resultados, e que mostram números, e que mostram métricas daqueles resultados para ajudar a alcançar os negócios. Mas acho que é um processo de educação
educação. Não tem outro caminho que não seja mostrar para as empresas o que realmente é, para as lideranças o que realmente é, para a gente sair dessa visão superficial que a gente tem em cada um desses temas e fazer com que eles cheguem mais próximos às lideranças. Quando você começa a convencer a liderança de que esses temas são importantes, você convence através de números, né? Números e educação. Tudo bem. Porque, assim, o que acontece também? Parte da RH e não conecta com o resto. Então, eu trabalhei numa fintech que foi iniciado um trabalho, que Employer Brand e tal, só com as lideranças. E aí o processo de recrutamento era feito, ótimo, só que o que começou a acontecer? As pessoas que estavam sendo convidadas para o processo, elas começaram a me procurar no LinkedIn, porque tinha o meu nome vinculado à marca. E elas iam no meu inbox perguntar o que eu achava de trabalhar lá. E eu não estava sabendo. E aí que pode ter... Você está lá com uma estratégia que você acha que está rodando ok, mas por onde que quem quer trabalhar ali está procurando informação? Por mim, que sou a colaboradora que talvez nem esteja sabendo o que está acontecendo. E aí fura o caminho, né? Por isso que é uma responsabilidade de todo mundo, né? Não dá para dizer que é só de recursos humanos. Ela pode e deve começar em recursos humanos, porque acho que é o caminho mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, ela deve ser disseminada aí para toda a empresa, para que todo mundo esteja preparado e seja responsável por essa reputação de marca empregadora. Tudo bem, sou a Raíza. Você falou das caixinhas do RH, né? Então, às vezes, né, não sei se só no meu país acontece isso, você tem um RH ali, né, super dedicado, com seleção, com desenvolvimento, pensando na jornada mesmo, mas você tem a parte burocrática do RH, porque as pessoas precisam receber. E, normalmente, é uma área já um pouco mais resistente, menos com viés de inovação, até pela demanda, pela legislação do nosso país. Queria saber se, antes de você vender para a própria liderança, se em alguma das suas experiências você precisou vender primeiro para o RH, até para quebrar essas caixinhas, né? Porque não adianta eu ter um processo seletivo gamificado e 40 páginas de contrato para assinar. Não, porque isso é super normal, né? Eu sei que a Decathlon, quando ela fez o movimento de marca empregadora, ela eliminou. Tinham 70, viraram 7. Mas a própria área não valoriza muito isso, né? Porque para a galera é um pouco mais papel, enfim. Então, eu queria saber se antes, né, foi feito um trabalho de time de quebrar as caixas para realmente vender uma ideia global, né, para a empresa, pensando no RH completo. Pensando nessa questão de transformação digital, ela não é nenhuma questão de employer branding em si, né? O employer branding também sofre com isso, mas ela é uma questão muito mais de change management, de gestão de mudança, de como fazer com que as pessoas como um todo entendam aquele processo e estejam amadurecidas para entender que o digital é importante e que precisa se mudar aqueles processos. Eu acho que aí sim, quando a gente fala de mudanças de liderança, quando a gente fala de informação e de educação de liderança, principalmente as do RH. Geralmente, essa mudança vem através do RH. Ele precisa impulsionar essa transformação, porque o negócio não vai fazer isso, o negócio não está conectado nisso. Quem está conectado e quem deve estar conectado em pessoas, primeiramente, é recursos humanos, porque é onde impacta o dia a dia deles, né? Então, pensar nesses processos de transformação é realmente envolver todas essas áreas, né? Se você pegar o DP, que é quem precisa aí fazer todos esses papéis serem assinados, como é que você envolve todas as lideranças dessa área para que elas repensem os processos deles? Isso é um processo de transformação digital mesmo, de mudar essas mentalidades dessas pessoas, e aí falando de liderança. Se o RH tiver comprado com todas essas ideias, fica mais fácil você infundir isso para o restante da companhia. É realmente o que vai impulsionar. E começar pelas lideranças é essencial, porque você não consegue mudar pela base aquela transformação. A transformação ela tem que vir cascateada de cima. Se o meu líder não faz aquilo que ele diz ou não faz aquilo que eu estou esperando como experiência, como é que eu posso esperar que aquela camada de baixo consiga absorver e consiga ter poder para fazer aquela mudança? Então, mudar as lideranças e educar as lideranças sobre esse processo é essencial, né, para que você consiga ter força para conseguir fazer essa mudança como um todo. Eu só fiquei com uma dúvida. Eu sou a Geórgia. Oi, Geórgia. Eu fiquei uma dúvida no slide anterior, que eu vi que estava escrito separação. Seria tipo quando o funcionário sai da empresa? Isso. A gente considera a separação o desligamento, que pode ser um desligamento voluntário,
Ou pode ser um desligamento involuntário, quando ele é mandado embora daquela empresa, ou pode ser a aposentadoria. Por isso que a gente não necessariamente, dentro desse ciclo, a gente fala de desligamento. Porque a aposentadoria, por exemplo, é um processo de separação, mas não necessariamente de um desligamento. Suzy, Michel. Oi, Michel. Durante todo o conteúdo que você apresentou, foi muito importante evidenciar a questão de ouvir, né, o colaborador, ouvir o candidato. O que eu percebo de grandes companhias e até de outras menores é a dificuldade de como ouvir, né? Então, eu queria que você compartilhasse com a gente algumas dicas de quais canais, quais são as formas mais ideais ou plausíveis para a gente conseguir ouvir genuinamente e conseguir trabalhar em cima dessas experiências. Eu acho que esse é um processo que depende muito daquilo que a companhia tem como canais de informação. Mas, obviamente, quando a gente fala de digital, isso é um pouco mais fácil. Então, utilizar essas pesquisas através de e-mail, utilizar pesquisas pulsos através da internet, com perguntas mais objetivas, faz com que você ganhe escala nisso, né? Então, perguntar por que você gosta de trabalhar nessa empresa, ou você recomendaria essa empresa para outras pessoas trabalharem. Pesquisas mais objetivas, que é o que a gente chama de pulso hoje, para entender um pouco como é que aquelas empresas estão lidando, ou como é que está a percepção daqueles colaboradores ou daqueles candidatos. Vai depender muito dos canais de comunicação que são oferecidos ali. Se você trabalha numa empresa que esse ambiente não é tão digital, ou que esse ambiente não está conectado, se você vai, por exemplo, para uma fábrica onde eles não têm computadores para você fazer esse processo digitalizado, o melhor processo é você separar com frequência ali grupos de colaboradores para fazer com que eles sejam ouvidos. E, de preferência, por pessoas que sejam nulas, né, que não gerem uma certa desconforto ali daqueles colaboradores para que eles possam falar aquilo que eles realmente querem. Então, ou contratar uma consultoria, ou trabalhar com pessoas de áreas que sejam mais neutras, inclusive o RH, mas que eles se sintam à vontade para conseguir contribuir com aquele ambiente. Então, dá para fazer focus group, dá para fazer pesquisas online, dá para fazer uma série de atividades dependendo dos canais de comunicação. Oi. Tá bom. Eu sou o Leandro, e, na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu tenho alguns comentários, né? E até um certo desabafo, né? Eu trabalho com recursos humanos desde 2008. Em 2008, a gente discutia muito do que foi falado aqui hoje. Porém, o problema é que a gente ficava só na teoria, né? Então, era muito bonito falar de pirâmide invertida, de como os donos das empresas deveriam olhar para os colaboradores, né, com a mesma importância que se olhe para os clientes e tudo mais. E muito a gente discutia, e várias técnicas e várias formas de se trabalhar para fazer com que a retenção acontecesse, né? Talvez a gente não pensasse tanto antes na atração, né, em ser muitíssimo interessante para as pessoas, mas a retenção sempre foi uma preocupação, né? Hoje eu fico muito feliz, e é cruel o que eu vou falar, que existam outras pessoas assumindo recursos humanos, e pessoas que não são da área de recursos humanos, né, como a Suzy, por exemplo, porque aquilo que a gente patinou na teoria, a gente não conseguiu executar, porque nós não somos, né, não éramos, especialistas na experiência de quem vai fazer uso de algo, né? Então, os profissionais de marketing afins que, na verdade, desde sempre trabalharam com a experiência do outro, né? E não sei se tem psicólogas ou psicólogos aqui? Tem? Eu também sou psicólogo, e aí talvez você deve lembrar de Jung, né, que ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. E é isso, né? Então, nem todas as empresas vão ter recursos disponíveis para proporcionar uma experiência digital, né? Mesmo assim, é possível fazer tudo se tornar interessante na experiência, se você lembrar que você está diante de outras almas humanas, né? Então, eu fico feliz e triste ao mesmo tempo hoje, triste por saber que a gente ficou patinando durante todos esses anos só na teoria, mas feliz em saber que hoje tem outros profissionais assumindo e dando um tapa na cara de RH mesmo,
para a gente fazer diferente, né? Eu fui convidado para montar a área de RH numa empresa recentemente. Fui absorvido no time, e a primeira coisa que eu falei para eles foi o seguinte: não vamos chamar isso aqui de RH, vamos dar um outro nome, porque já existe no imaginário das pessoas o que é ser RH. Então, quando eu iniciei e foram me apresentar, a brincadeira foi: olha o carinha da RH, e cuidado com o que você vai falar perto dele, né? Isso, estigma, mas um estigma que a gente criou, né? A gente fez esse distanciamento, né? E muito bacana saber que essas coisas estão em transformação, como você falou. Acho que é um longo caminho ainda pela frente, né? De novo, a gente não pode deixar que mais 10 anos aconteçam para a gente repensar essas estruturas. O RH precisa ser estratégico agora, e acho que vem com um olhar novo realmente esses outros profissionais. Hoje, na área que eu sou gerente de Employer Branding do United Health Group. Na área que eu estou dentro de recursos humanos, dentro do que a gente chama lá de capital humano, e nessa área não somos ninguém de RH. Dentro de Employer Branding, nós somos pessoas de marketing, de desenho industrial, de jornalismo, de relações públicas, de publicidade, de marketing, justamente para vir com esse pensamento um pouco diferente, né? As áreas de recursos humanos estão começando a trazer gente para pensar de forma analítica, né? Então, ter áreas de People Analytics realmente para conseguir chegar numa maneira realmente mais estratégica para esse mercado. Eu acho que é uma boa mescla. Eu vejo muitas empresas aí colocando pessoas em altos cargos de RH, diretores, vice-presidentes, de pessoas que nunca foram de recursos humanos, né? Tem muita gente, como você falou, de marketing, de comunicação, assumindo essas outras áreas, justamente porque são áreas que sempre pensaram, embora o RH deveria ser a área que pensaria em pessoas, mas nessas áreas tendem a pensar ainda mais em pessoas e tendem a também ter uma situação um pouco mais flexível para analisar dados também, o que é importante dentro desse cenário. Então, acho que é uma mudança bem-vinda, é uma mudança realmente para trazer um refresh aí para as pessoas de recursos humanos e começar a pensar de maneira mais estratégica e mais estruturada dentro de recursos humanos. Obrigada, Leandro. Oi, meu nome é Gabriel, eu trabalho Gabriel. num aplicativo que chama Get Ninjas. Eu sou um profissional de publicidade, eu cuido da parte de Employer Branding no Get Ninjas. E eu queria saber que dicas que você dá para a gente conseguir metrificar. Você falou muito de números, e eu queria saber como entregar números sobre essa experiência do profissional, assim, tirando pesquisa de clima, tirando métricas de LinkedIn, como que eu consigo medir esse engajamento dos profissionais e entregar uma ação e um resultado métrico mesmo? Gabriel, pesquisa de clima não mede engajamento. Adorei seu brinco. Mas pesquisa de clima não mede engajamento. Ela tira uma fotografia específica daquele momento, do clima que está sendo vivido, né? Quando a gente fala de ações de engajamento, a gente está falando de coisas mais táticas e que podem ser, por exemplo, se você fizer uma ação específica de engajamento, um evento, por exemplo, você consegue monitorar e metrificar aquele evento especificamente. Mas quando a gente está falando de employer branding e dessa percepção de marca empregadora ou dessa experiência do candidato e do colaborador, por enquanto, a gente ainda precisa realmente evoluir nessa questão de métricas, mas o que eu vejo, uma das métricas mais utilizadas é o NPS. Não sei se você conhece, mas é o Net Promoter Score. Ele pontua ali de 0 a 10 o quanto aquela experiência é importante. Lá no United Health Group, por exemplo, hoje a gente utiliza o NPS para o candidato, então a gente analisa os candidatos, como é a experiência desse candidato dentro do processo seletivo. A gente tem o NPS para o hiring manager, para a pessoa que está contratando, porque a gente entende que essa experiência também é importante, e se o hiring manager não tem uma experiência positiva, ele não consegue transmitir essa experiência positiva para o candidato também. Então, uma coisa tem interferência na outra. E a gente mede o ENPS, que é o Employee Net Promoter Score, que é justamente essa percepção do candidato sobre a marca empregadora, que é aquela pergunta básica. É de 0 a 10, o quanto você recomendaria essa empresa para trabalhar? Hoje, esses são os índices mais utilizados quando a gente fala de métrica especificamente. A gente ainda pode e deve evoluir ainda muito mais, mas eu acho que para o RH, que não tinha nada disso até há pouco tempo atrás, já é um bom índice e vai muito além do que a pesquisa de clima, né? Ele é um índice que representa muito mais como um todo, porque o clima ele pode estar naquele momento decisivo, você pode ter, por exemplo, demissões naquele momento, ou alguns problemas com liderança, e a fotografia daquele momento vai ser ruim. Mas não quer dizer que a experiência
experiência como um todo do colaborador vai ser ruim. Ele vai entender que esse foi um cenário dentro da jornada dele, que talvez não tenha sido positivo, mas quando ele olhar para a jornada, ele vai olhar como um todo. E é esse todo que você tem que entender como experiência se vai ser positiva ou não. É isso que você tem que levar em consideração para saber se realmente aquela experiência foi positiva. Boa noite, eu me chamo Marcos. Oi, Marcos. Eu sou designer de experiência do usuário, eu trabalho dentro da RH como Employer Experience. Eu trabalho no Santander e um dos maiores problemas que a gente tem lá hoje é a quantidade de volume e diversidade de candidatos para diversas funções. Como que você acha uma boa forma de conseguir segmentar esses candidatos e fazer um processo que seja bem específico e bem alinhado para cada um? Você tem alguma dica, alguma coisa que... Você está falando de candidatos diversos. Candidatos diversos são importantes. Depende, assim, você está falando de... Esses candidatos não são os candidatos certos para a vaga que você está oferecendo, para a oportunidade que você está oferecendo? Não, desculpa, acho que eu formulei errado a pergunta. Como trabalhar essa comunicação de uma maneira que seja personalizada para cada tipo de candidato? Hoje o que a gente trabalha dentro do processo de employer branding, com ações de marketing, a gente trabalha muito a questão das personas. Ou seja, a gente usa essa estratégia de marketing, que é falar um pouco mais sobre quem é aquele candidato para você conseguir não só atrair o candidato certo, mas se comunicar da maneira certa com ele. Então, quando a gente falava em marketing de target, por exemplo, a gente falava mulheres de 26 anos em São Paulo que consomem a marca X. Quando eu falo de personas, eu estou falando da Suzy, que tem 38 anos, 2 filhos, casada com o Rafael, que mora na região da Paulista, que teve X anos de experiência com employer branding. Eu começo a criar nichos onde eu consigo identificar pessoas que agem de maneira semelhante, que vão ter motivações diferentes e semelhantes ali para conseguir traçar esse processo seletivo. Com essa identificação, você tem que trabalhar junto com o RH para identificar quem são as pessoas que eles querem atrair, quem são as pessoas que eles querem reter, e dentro desses perfis começar a separar as personas. E aí começar a desenhar realmente quem são essas pessoas, para depois você passar para um segundo passo, onde você não só mapeou exatamente quem são essas pessoas, como você consegue saber o que cada uma tem de motivação nas fases diferentes do teu processo seletivo ou das fases diferentes da tua experiência do colaborador. Então, ele vai muito além do que entender essas diversidades de maneira macro, mas entender essas diversidades de maneira micro. Isso são processos de marketing. Não é à toa que marketing está dentro de recursos humanos hoje, trabalhando essas estratégias de employer branding. Vai muito além do que a segmentação tradicional que o RH costumava fazer antes, né? Trabalhar todas as pessoas de maneira macro, né? E como é que a gente se comunica nesses processos seletivos de atração e de retenção desses talentos de maneira segmentada para cada uma dessas pessoas de maneira diferente. Hoje, por exemplo, na empresa que eu trabalho, não dá para eu pensar em atrair da mesma forma, falar e fazer a mesma comunicação para uma enfermeira, por exemplo, e para um médico. Né? Eles têm motivações completamente diferentes, visões diferentes da minha empresa, mesmo que ela tenha uma reputação de marca. A minha reputação de marca também é diferente para cada uma dessas pessoas que eu atraio. E dentro do processo seletivo, as formas de motivação das pessoas, de um enfermeiro, por exemplo, é completamente da forma de motivação de um médico. Então, como é que eu uso essas forças de conhecer quem são essas pessoas que eu preciso atrair, que eu preciso reter, para falar de maneira adequada e ajustar a minha comunicação, o meu tom de comunicação, a maneira das mensagens, os canais, como eu falo com essas pessoas, de maneira bastante segmentada. Cada vez mais a gente vai personalizar todo esse cenário, coisa que o RH não fazia antes, né? O RH trabalhava macro para todos os candidatos, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, era isso? Então tá bom. Foi? Terminou. Obrigada, gente.